Arizo, olá ouvintes da CBN, estamos aqui mais uma vez na coluna Educação Internacional e falando com a Nicole, que é especialista em orientação de carreira para estudantes brasileiros que querem aplicar para universidades estrangeiras. Nicole é americana, foi admission do MIT e está aqui conosco para contar um pouco mais sobre possibilidades de carreira e de acesso dos estudantes a universidades internacionais. Nicole, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Nós falamos numa coluna anterior em que discutimos sobre a nota do Enem e como que isso poderia ser usado para acesso dos estudantes em universidades internacionais. E uma das coisas que nós comentamos é sobre a formação dos estudantes. Como é que eles podem escolher suas carreiras, os cursos, as profissões, as carreiras estão mudando muito rapidamente. E as carreiras tradicionais, muitas vezes, elas não dão conta mais das habilidades, das competências e dos interesses dos estudantes. E a gente vê aí muita gente perdido em como é que eu escolho a minha carreira, para que curso que é melhor que eu vá e as questões todas dessa aflição que dá nessa idade de ter que escolher o que vai fazer para o resto da vida e aonde, né? Então é um peso muito grande aos 17 anos nas costas de um adolescente que já tem tantos outros problemas. Conta pra gente como é que acontece fora do Brasil. É claro que eu imagino que essa é uma angústia que todos os adolescentes passam, mas em que medida é mais fácil tomar decisões nos Estados Unidos, por exemplo, sobre carreira? Sim, no geral, fora do Brasil, a sua formação não determina o seu título. Quem se formou em biologia não é biólogo, sou quem atua. E você muitas vezes consegue atuar num campo longe daquele que você estudou. Porque as faculdades, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, focam em habilidades. Então, se você estuda filosofia, você vai ter que escrever muito e ter um ótimo raciocínio lógico. Então, bancos e empresas podem querer contratar você depois para escrever relatórios. Então, não é que você tem que trabalhar diretamente com o que você estuda, mas as habilidades que você conquista. Mesmo assim, com 16 anos, 17 anos, você às vezes não sabe quais são as habilidades para qual você tem dom. Aí, Estados Unidos oferece um modelo um pouquinho diferente, graduação de 4 anos, mas você se candidata para a universidade e tem 2 anos lá dentro para decidir o que você quer estudar, né? Aí você vai formar com o que se chama um major, que é a maioria dos créditos foi naquela área. Cada cadeira, cada aula tem 3 créditos e você tem que fazer um certo número dentro de 4 anos para se formar. Aí você pode fazer na área que você quiser. Se você quer combinar outras coisas, você pode, mas uma porcentagem, uns 30%, vai ser seu curso. Aí todo mundo que vai estudar matemática na universidade não vai ter grade igual. Todo mundo vai fazer uma coisa um pouquinho diferente com orientação profissional, sempre visando o mercado de trabalho. Então, um major vai ser o curso que você faz a maior parte dos créditos e você pode juntar com um minor, que é algo que você fez 4, 5, 6 matérias. Então, você tem um conhecimento forte, mas não o mesmo nível que o major. Então, você pode juntar essas coisas. Por exemplo, eu fiz ciência política e história como majors e me formei também em estudos da América Latina, estudos ambientais e estudos de capacidade humana como minors. Então, em 4 anos, eu me fiz 7 cursos. Muito interessante. E isso, na hora do mercado de trabalho, ajuda ou atrapalha o estudante? Ajuda bastante em 2 formas. Ajuda o aluno que ele consegue se especializar. Ele consegue fazer economia e estudos da América Latina e depois ir trabalhar numa empresa focada em crescimento na América Latina. Por outro lado, ele pode juntar 2 coisas distintas, que ele faz por gosto e outra que ele faz por praticidade. Então, por exemplo, se ele quer ser diretor, ele pode fazer cinema ou alguma coisa de artes
e fazer um minor em administração. Então, enquanto ele espera o grande momento de direcionar seu filme e ganhar com seu arte, ao invés de trabalhar no Cheesecake Factory, como o Penny da Big Bang Theory, ele pode ir trabalhar numa empresa normal de 8 a 5 e ganhar bem e se sustentar até ter seu break no mundo artístico. Pois é, e essas são dicas, né, que nós não temos conhecimento aqui porque o nosso modelo curricular é outro, né? Aliás, o aluno, com exceção das universidades públicas, o aluno não escolhe a sua grade. Aliás, mesmo nas públicas, ele tem as disciplinas obrigatórias, que ela representa aí muito do currículo dele e algumas eletivas, mas em geral, nas universidades privadas, ele tem aquela grade, ele tem que cumprir aquela quantidade de disciplinas para poder se formar. E é bem mais pesado no Brasil a carga horária. Você tem que ficar mais tempo na sala de aula. Fora do Brasil, são poucas horas de aula, muitas aulas de dever. E isso também deixa o aluno fazer outras atividades, estágios e ter um currículo um pouquinho mais robusto daquele que iria conseguir no Brasil. E quando você fala dever, você está dizendo projetos, atividades em que ele precisa desenvolver. Sim, para uma matéria, você normalmente faz uns 4 matérias por semestre. Cada matéria tem 3 horas de aula só. O aluno universitário nos Estados Unidos estuda na sala de aula 12 horas. Mas aí ele tem mais uns 20 a 30 horas de leitura, exercícios, projetos em grupo. Aí ele tem muito mais independência e autonomia nos estudos. E não dá para enrolar, né, Nicole? Não, você vai se perder, mas também tem muito apoio caso o aluno comece a se enrolar para aprender a se organizar e conseguir entregar tudo com êxito. E o aluno esportista? O aluno esportista também, ele consegue, ele vai ter horas de treino e vai ter ajuda em conciliar isso com as horas de estudo. Normalmente um esportista, além das horas de aula, tem study hall. Ela é obrigada a reservar parte da sua agenda para esses deveres extras, de forma que não atrapalha a sua competição. Muito bem, Nicole. Então, mais dicas aqui na nossa coluna Educação Internacional para que pais e alunos conheçam quais são as opções e aonde podem investir na carreira de seus filhos. Muito bem, voltamos com você, Marcos Guarizo.